Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Aluno atingido por ônibus escolar em frente à escola e sua mãe serão indenizados. Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça fixou em R$120 mil a indenização por danos morais e estéticos devido a um aluno atingido por ônibus escolar em frente à escola. O município deverá ainda pagar à mãe da vítima R$50 mil por danos morais e R$3.600 por lucros cessantes, pois ela ficou impossibilitada de trabalhar para atender a criança. Os valores serão corrigidos desde a data do fato, em fevereiro de 2008, no horário de saída das aulas. O acidente ocorreu no centro da cidade do sul do estado, no período vespertino, quando o motorista do veículo da prefeitura chegou ao local em velocidade incompatível com o lugar e as circunstâncias. Ele atingiu o menino e passou por cima da vítima com a roda traseira. O aluno precisou ser internado e submetido a cirurgias. Ficou acamado e afastado da escola por 18 meses, além de ter cicatrizes no abdômen e encurtamento de uma das pernas. Ao analisar o recurso do município, o desembargador Carlos Adilson Silva, relator da matéria, reconheceu a responsabilidade objetiva e afastou a tese de culpa exclusiva da vítima. A decisão unânime apenas adequou o valor dos danos morais fixados na sentença para os parâmetros aplicados pela Câmara Julgadora. Só a imputação de crime não inviabiliza a investidura de candidato aprovado em concurso. Detalhes com Gabriela Halpe. O grupo de câmaras de direito público do Tribunal de Justiça, em mandado de segurança sob relatoria do desembargador Luiz Fernando Boller, concedeu ordem para assegurar a imediata convocação e respectiva nomeação em cargo público de candidata anteriormente alijada do certame após reprovação na etapa de investigação social. O Estado alegou que a concorrente prestou declarações falsas ao responder o questionário sobre sua vida pregressa, quando não informou sobre a existência de um termo circunstanciado contra si, instaurado para apurar a prática do crime de injúria. A candidata, contudo, explicou que tal procedimento foi arquivado com reconhecimento da extinção da punibilidade sem registro de inquérito criminal, denúncia ou processo penal. Logo, concluiu, não mentiu ao dizer que não figurava como parte em processos, indagação presente no questionário. A argumentação foi acolhida pelo relator em voto posteriormente seguido pelos integrantes do colegiado. Para o relator, inexiste causa capaz de impedir que a impetrante assuma o cargo para o qual foi aprovada, desde que preenchidos os demais requisitos. Três magistradas foram promovidas na sessão administrativa do dia 19 de abril do órgão especial do Tribunal de Justiça. A juíza Gisele Ribeiro, pelo critério de antiguidade, foi promovida para ocupar a titularidade da Vara da Fazenda Pública, execuções fiscais, acidentes de trabalho e registros públicos da comarca de Lages. A juíza Fernanda Pereira Nunes, pelo critério de merecimento, foi promovida para a primeira vara da comarca de Fraiburgo. Por fim, também pelo critério de antiguidade, a magistrada Andréa Regina Calíquio foi alçada ao cargo de juíza de direito da comarca de Itá. Todas as promoções ocorreram a partir de decisão unânime dos desembargadores que compõem o órgão especial do TJSC. Casal que teve lua de mel no Caribe frustrada por extravio de malas será indenizado. Mais informações com Diego Souza. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve sentença que concedeu indenização por danos materiais e morais a casal que teve suas malas extraviadas de maneira definitiva durante viagem de lua de mel. Os noivos adquiriram passagens para viajar de Florianópolis até Punta Cana, na República Dominicana, ocasião em que seus pertences foram perdidos. Por conta disso, acabaram
foram obrigados a adquirir roupas e objetos pessoais, o que lhe causou grande incômodo. A empresa aérea, em seu apelo, disse que não há evidências de danos morais sofridos. Considerou ainda ausentes indícios de danos materiais por não haver provas de que os itens listados pelo casal estavam de fato nas malas. Por se tratar de relação típica de consumo, em que o consumidor está em uma situação desfavorável, a Câmara seguiu o entendimento dominante no Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao analisar a situação com inversão do ônus da prova. Para o desembargador Raulino Jacó Brunin, relator da matéria, se a empresa não comprovar a entrega do formulário para a declaração de bens aos passageiros no momento do embarque, responde pelos objetos declarados pelos passageiros. A responsabilidade pelo conteúdo das bagagens pertence à companhia aérea. O fato da empresa não ter empreendido todos os esforços necessários para localizar os bens dos noivos, tanto que suas malas nunca foram encontradas, levou o relator a considerar justa a indenização de R$ 40.900 e votar por sua manutenção. Foram 15 mil para cada um dos cônjuges por danos morais, mais 10.900 pelos danos materiais. A decisão foi unânime. Consumidor que adquire carro usado também tem expectativas e merece respeito, diz Tribunal de Justiça. Gabriela Halpe. A 6ª Câmara Civil do TJ confirmou decisão que condenou revenda de carros usados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a consumidor que adquiriu um automóvel no estabelecimento. Após a compra, o carro passou a sofrer com intermitentes falhas mecânicas que culminaram na fundição do motor. O comércio de veículos, apesar de alegar que a garantia legal expirou 2 dias antes do motor fundir e que tais problemas são inerentes a um veículo com 12 anos de uso e alta quilometragem, terá de pagar R$ 10.900 ao cliente prejudicado. Para o desembargador Stanley Braga, relator da apelação, as idas e vindas de oficinas, os sucessivos problemas com que deparou e a própria privação do uso do automóvel até que fosse levado ao conserto extrapolam as dificuldades cotidianas. Ele ressaltou ainda fato narrado pelo consumidor de que sua esposa, na época dos acontecimentos, estava enferma e necessitava ser transportada regularmente até a unidade de saúde em município vizinho, o que exigiu a ajuda de terceiros enquanto o veículo aguardava reparos. A decisão foi unânime. O desembargador Torres Marques, presidente do Tribunal de Justiça, autorizou a abertura de concurso público para o provimento de diversos cargos vagos do quadro de pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina. Serão disponibilizadas no certame vagas para os cargos de analista administrativo, analista jurídico, oficial de justiça e avaliador, oficial da infância e juventude, arquiteto, engenheiro eletricista, engenheiro civil, enfermeiro e técnico judiciário auxiliar. Para Torres Marques, a abertura de novo concurso público, medida alinhada ao planejamento estratégico da gestão, visa suprir lacunas do quadro de pessoal e também serve ao aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. O concurso contemplará todas as regiões do Estado e terá validade de 1 ano, prorrogável uma única vez por igual período. A nomeação dos candidatos aprovados observará a disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Judiciário. O processo segue agora à primeira vice-presidência do TJ, responsável regimentalmente pela organização e execução do concurso público, e ainda não há datas previstas para a publicação do edital e realização das provas. No quadro Entrevista, o jornalista Vitor Sabe conversou com o juiz de direito da comarca de Lages, Alexandre Takashima, sobre justiça restaurativa. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é a justiça restaurativa. Justiça restaurativa é um movimento mundial que já faz mais de 40 anos em alguns países, sendo referência nossa Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. E no Brasil, alguns estados já estão há mais de 10 anos com a justiça restaurativa, entre eles o Rio Grande do Sul, São Paulo e o Distrito Federal. A ideia é justamente a revalorização da questão da participação da vítima dentro dos conflitos e não esquecendo a questão da responsabilização do ofensor,
e também a participação da comunidade. Então esse é o grande tripé que se embasa a justiça restaurativa, e mais do que uma prática específica, na verdade, se busca, através da observância de alguns princípios da justiça restaurativa, a questão da melhor transformação do conflito. A ideia é de parar com aquela ideia tão somente de que haveria uma única resposta para o conflito, a aplicação da pena, mas sim de que haveriam outros elementos que seriam importantes na questão da transformação do conflito, principalmente a ideia de que a vítima é um personagem importante dentro desse contexto do crime, do conflito, e a possibilidade de criar novos espaços de diálogo. Não pensando tão somente no que aconteceu no passado, mas também pensando no futuro. Como auxiliar a vítima na superação do seu trauma, como responsabilizar de uma forma mais eficaz o agressor ou o ofensor, e como a comunidade pode participar nessa questão dessa transformação de conflito. Perfeito. E quais são as diferenças entre o modelo de justiça restaurativa e o modelo de justiça criminal? O modelo de justiça criminal atual nosso é a vítima tem um papel tão somente de prestar depoimento sobre o fato ocorrido no passado. Nós não nos preocupamos efetivamente em apoiá-la, dar suporte e ver as necessidades dela. Ela, na verdade, tem um papel secundário dentro do nosso sistema de justiça criminal. Outro fator importante é de que o sistema de justiça criminal vê tão somente a questão da punição, a aplicação da pena como um modo de prevenir outros delitos, como uma espécie de retribuição pelo mal que foi causado. A justiça restaurativa já vem com outro enfoque, de que os conflitos são naturais dentro do nosso convívio social e o que nós precisamos é transformá-lo de uma forma em que a vítima possa ter efetivamente suas necessidades satisfeitas, sejam materiais ou de caráter pessoal, psicológico, subjetivo, e também essa questão desse olhar para o futuro. O que nós podemos transformar a partir daquele fato traumático para algo melhor no futuro. Então, o que nós percebemos é que a justiça criminal e a justiça restaurativa, na verdade, elas não são opositoras, contraditórias. Na verdade, elas são diferentes. E isso, eu acho que a diferença faz a beleza, no sentido de que elas não são antagônicas, mas sim complementares. Elas caminham juntos. A justiça criminal é necessária para alguns casos, a justiça restaurativa pode dar uma melhor solução para outros casos. Nós temos que ter essa sensibilidade de poder oferecer tanto a justiça criminal quanto a justiça restaurativa, mas sempre nesse foco de uma maior humanização, tanto da relação do agressor, do ofendido, a vítima e a participação da comunidade. A justiça restaurativa impediria a vítima de recorrer à justiça tradicional? Não, até um dos grandes princípios da justiça restaurativa é a questão da voluntariedade. A vítima tem que ter, a partir da possibilidade da explicação do que é a justiça restaurativa para a vítima, esse desejo. Não, a justiça restaurativa é interessante para mim. O que nós vemos atualmente é que, infelizmente, não temos nenhuma opção para a vítima. A vítima só tem a porta da entrada da delegacia, vai para o fórum prestar depoimento e depois fica acompanhando, vai ser comunicada se o acusado foi condenado ou não. O papel dela é bem passivo nessa questão da justiça criminal. Havendo o desejo da vítima de participar desse movimento, tem também que haver a voluntariedade por parte do ofensor, do agressor. E justamente através da justiça restaurativa tenta-se de criar esse mecanismo de diálogo entre o agressor e a vítima. A imposição não é uma das características da justiça restaurativa e, por si só, na verdade, descaracteriza toda a questão da restauração, que é essa possibilidade de haver a espontaneidade e o desejo de ambas as partes, agressor e ofensor, de diálogo. A justiça restaurativa pode ser aplicada a crimes graves, como, por exemplo, homicídios e sequestros? Na prática, inclusive, o Rio Grande do Sul está fazendo um evento com relação a esse tema específico. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais avançados nessa questão de que não existiria uma limitação com relação à gravidade de delito. E, nesse sentido, o professor Aaron, que está fazendo a palestra
aqui em Santa Catarina, o professor do Canadá, também tem esse entendimento. E o professor Howard Zerr também, a ideia de que mais do que gravidade de delito, nós temos que analisar o caso concreto para verificar se realmente haveria a possibilidade do diálogo entre a vítima e o ofensor. Inclusive no livro do Howard Zerr, Trocando as Lentes, que é um livro de leitura obrigatória com relação à justiça restaurativa, ele começa justamente falando de um caso de lesão corporal grave em que a vítima, uma mulher, teve a perda de visão de um olho e teve a participação da justiça restaurativa, e um dos desejos que a vítima tinha era justamente entender por que ela tinha sido vítima, agredida. E quando foi se entender, na verdade, o agressor ele tinha uma paixão platônica pela vítima. Ele amava a vítima, tinha esse desejo, e numa abordagem acabou dando tudo errado e ele acabou lesionando gravemente, perdeu a visão. E ele restou condenado, mas toda aquela angústia que a vítima tinha de já fui vítima uma vez, posso ser vítima de novo, ela não entendia porque tinha sido vítima. Todo esses dados, esses elementos que normalmente não vão ser discutidos dentro do processo, a justiça restaurativa possibilitou para ela essa paz, essa tranquilidade, no sentido de que compreendi o que aconteceu e não preciso ter medo do futuro, porque na verdade foi um caso bem específico com relação àquele agressor. Então são elementos que nós, na justiça tradicional criminal, nós nunca perguntamos para a vítima o que você está sentindo, o que você sentiu, quais são as tuas dúvidas com relação ao crime. Nós simplesmente perguntamos para ela com relação àquele fato específico que aconteceu. E muitas vezes não é isso o desejo da vítima. A vítima às vezes quer solucionar outras questões que não são, infelizmente, o interesse dentro do processo penal. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.